Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Pauta 2, o programa que te conecta com os principais assuntos relevantes no Brasil e no mundo ao longo da semana. E no mês do trabalhador, a gente traz uma contradição importante aqui para o programa de hoje. Muitas vezes, os trabalhadores que entregam comida em nossas casas voltam para suas casas sem saber o que comer no final do dia. Pois é, e uma nova pesquisa revela que 3 em cada 10 entregadores enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave. Eles percorrem vários quilômetros todos os dias, mas continuam invisíveis para políticas públicas. O que isso revela sobre o país que queremos construir? Essa é uma das perguntas que vamos fazer durante o programa e também entender por que esse problema está tão longe de ser tratado com seriedade. Além disso, um levantamento feito pela Rede Pensan, com apoio da Ação da Cidadania, mostra que 30% dos entregadores vivem em situação de fome ou insegurança alimentar. São trabalhadores que enfrentam jornadas longas, exposição a riscos e, ainda assim, têm dificuldade para colocar comida no prato. Cerca de 41% deles já sofreram acidentes durante o trabalho e 69% ganham menos de um salário mínimo. Pois é, Jéssica, e para a gente analisar um pouco mais e entender um pouco mais sobre esse assunto, depois de tanta repercussão, né, que acompanhamos no último mês, através dessa pesquisa, né, do que a gente teve de conhecimento através dessa pesquisa, nós recebemos agora também o Rodrigo Kiko Afonso, ele que é diretor executivo da Ação da Cidadania. Kiko, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Sistema SAI de Comunicação e muito bem-vindo ao Pauta 2. Um prazer estar aqui para debater um tema tão importante, né, para os entregadores, mas também para o país. Eu acho que é muito importante para que toda a sociedade se engaje nesse tema. Sem dúvidas. E Kiko, para a gente começar, a gente falando do levantamento que foi feito, inclusive, com vocês, né, na Ação da Cidadania, o que mais chamou a atenção para você nesse levantamento e o que esses números dizem sobre o país que a gente vive, né? Bom, acho que primeiro surpreende que esses trabalhadores, o número de pessoas em insegurança alimentar é acima da média nacional, né? Então, quando se fez a pesquisa mais recente em relação a número de pessoas em insegurança alimentar, o percentual de pessoas em insegurança alimentar é maior em quem trabalha como entregador do que em outros trabalhos ou na sociedade como um todo, né? E isso para nós já foi bastante assustador, já mostra um pouco o resultado que a gente estava imaginando, que todo mundo imaginava que esses trabalhadores sofriam bastante e trabalham em condições super precárias, mas a entrevista trouxe que eles são literalmente dependem de si, né? Você não tem basicamente nenhum apoio das empresas que ganham muito dinheiro com um trabalho desses entregadores, e no fim do dia quem arrisca a vida são esses trabalhadores, que são jovens, a grande maioria pretos, a grande maioria não, enfim, trabalha exclusivamente para essas plataformas. Então, é um grupo de pessoas muito vulnerabilizado e com o futuro, obviamente, em risco. É isso mesmo, Kiko, e realmente esses números assustam, até porque mostra, como a gente disse logo no começo do episódio, uma contradição muito grande. O que pode explicar um setor que movimenta uma quantidade imensa de dinheiro, uma quantidade lucros que aumentam a cada tempo, mas ainda assim não serem capazes de promoverem um direito básico, que é o acesso à alimentação. O direito à alimentação é assegurado como um direito. Então, o que explica essa contradição e a gente consegue pensar em caminhos para responsabilizar essas empresas e tentar, né, mudar esse cenário? Claro. Primeiro, as empresas são totalmente capazes de resolver esse problema. O que explica é simplesmente o modelo que se vive hoje de um capitalismo absolutamente que olha o lucro acima de qualquer outra coisa, né? É um lucro acima de qualquer necessidade humana, que vai extrair o máximo possível desses trabalhadores até que alguém regule e traga condições para que esses trabalhadores possam viver de uma maneira digna, né? O que a gente tem visto, basicamente, é que as empresas elas criaram um modelo de trabalho, um modelo de relação de trabalho, onde elas não são responsáveis por praticamente nada em relação a esse trabalhador, né? No fim do dia, as empresas alegam que aumentar o preço para o cliente final, que somos nós que
consumimos, né, o alimento através dessas entregas, isso inviabilizaria o negócio deles, da empresa, porque você precisaria aumentar o preço para o consumidor final, que não gostaria de pagar um preço maior e no fim do dia não teria dinheiro para pagar esses entregadores. O que eu questiono, e eu acho que quando a gente olha essa pesquisa fica muito claro para nós, se esse modelo é baseado num modelo praticamente escravocrata, ou seja, que faz com que o trabalhador tenha que trabalhar todos os dias da semana, são quase 60% trabalha todos os dias, quase 60% trabalha mais do que 9 horas por dia, ou seja, 10 horas ou mais. Não contribuem com a Previdência, mais de 70%. Que sofreram um acidente, mais de 40%. Quer dizer, se o modelo de negócio, para existir, precisa dessas condições para o trabalhador, ele não deveria existir, né? Mas a gente sabe que é possível melhorar as condições do trabalhador porque as empresas lucram e muito, né? Empresas como essas, a gente tem visto, né? São de donos, os donos dessas empresas são grandes grupos de investimento que estão na Europa comprando outras empresas por bilhões de dólares. Então, a gente sabe que recurso tem. O que falta, de fato, é que haja uma regulação que obrigue as empresas a fazer isso, porque está muito claro de que elas, por si só, não vão fazer, né? Então, é preciso que haja uma regulação muito clara, claro, entendendo essa lógica nova de trabalho, né? O trabalhador, hoje em dia, ele quer poder escolher o seu horário, poder trabalhar nos momentos que são melhores para ele, até trabalhar mais um pouco num dia e menos no outro. Isso eu acho que tem que ser compreendido por esse novo modelo de trabalho. Mas não é possível que um trabalhador que fique 8 horas por dia, 5 dias por semana, disponível para a plataforma, não consiga tirar uma vida digna para sobreviver. Então, tem algo errado nesse modelo e é preciso com que a gente finalmente olhe para esse tema com dados, porque até hoje todo o debate em torno desse tema foi baseado em achismo, né? As empresas, elas não divulgam os dados desses trabalhadores, elas propositalmente blindam esses dados de serem públicos. Então, a gente precisou fazer essa pesquisa para que a sociedade entenda a realidade desses trabalhadores e, a partir daí, possa se ter discussões baseadas em fatos, em dados, para que a gente possa resolver o problema desse trabalhador que muitas vezes se sente num trabalho livre e está empreendendo, mas que foi criada essa narrativa na cabeça, especialmente dos jovens, né? Mas que não tem um olhar de futuro. Essa pessoa, trabalhando todos os dias, esse tempo todo, não estuda, não consegue contribuir para a Previdência, não consegue se alimentar direito. O futuro dessas famílias, dessas pessoas, é muito comprometido. Essa pesquisa ela realmente foi muito importante, né, para a gente entender a realidade dos entregadores, porque quando esse modelo surgiu, né, Kiko, ele foi um modelo muito revolucionador, foi muito bom para as empresas seja de plataformas, mas para quem também precisa dessas entregas para entregar o seu produto, enfim, mas para os entregadores, para quem trabalha, realmente a gente não acompanhou esse crescimento. E por que os entregadores eles continuam invisíveis, eles estão invisíveis, a gente pensando para o sistema, para a sociedade, porque eles não têm um apoio ainda, seja do governo, seja das empresas que eles prestam serviço? Olha, essa é uma pergunta ótima, né? Por que a gente, como consumidor, aceita ter um trabalhador que vai entregar a nossa comida num dia de chuva, onde esse cara está cobrando, esse cara não, né? A plataforma está cobrando 5 a 6 reais para essa entrega, quando a gente vai para um restaurante e consome, e o garçom nos atende dentro da casa, sem chuva, sem ter que andar de moto a arriscar a sua vida, a gente paga 10, 13, 14% na conta, mas para o entregador a gente quer pagar o mínimo possível. Acho que esse é um questionamento que a gente tem que fazer como sociedade, né? Por que a gente aceita pagar mais no restaurante, onde tem muito menos trabalho para nos servir, do que para esse entregador que está se esforçando e sujeito a muito mais coisas do que o garçom dentro do restaurante? Então, começa daí. Eu acho que é uma questão muito da nossa sociedade, com uma visão individual, uma falta de empatia, de um olhar de que eu quero ser atendido rápido, eu quero ter a comida quente aqui em casa, quero poder escolher o que eu quiser e pagar o menos possível, mas eu não posso olhar para isso a qualquer custo, né? A empresa, a gente entende que ela vai sempre procurar ter o melhor resultado possível a qualquer custo, e quem
cabe fazer com que esse modelo não seja sacrificante para o trabalhador é a regulamentação, é o poder do Estado regulamentando e dando condições mínimas. Mas nós, consumidores, a gente aceitar esse tipo de coisa, que para mim é a grande pergunta, né? Como que a sociedade evoluiu para um modelo onde a gente aceita um modelo quase escravocrata, né? de servidão para a gente receber esse alimento. Então, eu acho que existe uma reflexão que a gente precisa fazer como sociedade para o futuro. E também trazer para a mesa esses trabalhadores que muitas vezes você vai entrevistar e conversar com um trabalhador desse e ele vai falar, não, tá ótimo, eu faço meu horário, eu estou aqui ganhando meu dinheiro, mas eu não tenho patrão. Foi a narrativa que as empresas conseguiram incutir nesses trabalhadores como se eles fossem livres. Mas quando você olha os dados, você vê que não tem liberdade nenhuma. Trabalhar 7 dias por semana, 10 horas por dia, para conseguir ganhar o mínimo, isso não é liberdade, isso é semi-escravidão. Então, é um modelo que a gente precisa mudar, é um modelo que precisa ser alterado, mas precisa também ser dialogado com o trabalhador. Eu acho que tem um último ponto que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, que é a regulação que a gente vai debater não pode ser uma regulação onde o Estado passa a ser responsável por atender esses entregadores. Ou seja, hoje eu tenho um trabalhador que depende praticamente do SUS para ser atendido, porque ele não tem plano de saúde, não tem seguro de vida, não tem nenhum auxílio das empresas. Então, ele sobrecarrega o SUS, porque os acidentes de moto são os que mais exigem do SUS em relação a tempo de internação, a emergência e tudo mais. E, por outro lado, esse trabalhador não contribui para a Previdência. Então, lá na frente, quando ele for se aposentar, ele vai precisar de um DPC, né? Que é uma contribuição que o governo vai dar para ele sem ele nunca ter contribuído para a Previdência. Então, o que eu acho curioso é que esses mesmos investidores, donos dessas empresas, criticam o governo pelo rombo na Previdência. Mas eles mesmos não querem criar um modelo de contribuição para a Previdência para os funcionários para reduzir o rombo na Previdência. Então, a gente precisa entender que o modelo que a gente vai desenhar, que é a regulamentação que venha, não pode ser um modelo que onere mais ainda o Estado para que a empresa tenha mais lucro ainda. A empresa precisa colocar dinheiro dentro desse processo, precisa pagar parte desse modelo para sustentar esses funcionários, pagar um salário melhor, dar condições mínimas de trabalho, de apoio para esses trabalhadores, para que as condições deles sejam dignas de um trabalhador que faz um esforço para nos entregar comida em casa. Kiko, você citou bastante a relação consumidor e o trabalhador, e um exemplo que você trouxe foi a questão do garçom. Claro, depois de muitos anos desse relacionamento consumidor e garçom, uma taxa que hoje a gente já vê como comum é a questão dos 10%. A gente tem acesso ao serviço e acha, né, normal, de bom grado, pagar essa taxa de 10%. Você acha que um dos caminhos seria talvez trazer essa taxa também para esse tipo de serviço em relação a esses entregadores? Claro, não com uma medida única e isolada, existem outros problemas que devem ser resolvidos, como você bem disse, mas essa valorização que parte de nós, como consumidor, seria um dos caminhos possíveis? Eu acho que um caminho é a questão de aumentar esse valor da entrega, né? Para que nós, consumidores, paguemos um pouco mais para isso, mas esse valor não pode ser direcionado ao lucro da empresa, né? Ele tem que ser direcionado a aumentar a renda do trabalhador e aumentar as condições desse trabalhador, com plano de saúde, com seguro de vida, assim, os trabalhadores, eles compram a própria moto, mantêm a própria moto, pagam o próprio combustível, até o celular que eles usam para acessar a plataforma, o plano de dados é pago pelo trabalhador. Então, assim, a plataforma não entra com praticamente nada em termos desse trabalhador. Então, a gente precisa primeiro entender que quem tem que cortar um pouco na carne nesse momento é a empresa. A empresa vai ter que olhar para o seu modelo, entender que precisa reduzir talvez um pouco a margem de lucro que ela tem para poder investir nesse trabalhador, mas, ao mesmo tempo, eu também compreendo que, às vezes, a gente paga uma taxa muito baixa para essa entrega e que precisa ser um pouco maior para a gente poder criar um modelo que dê condições. A gente não quer que o modelo acabe, é importante que a gente entenda isso. Essa pesquisa ela não vem para dizer, não, vamos acabar com as empresas de plataforma, de maneira nenhuma. A sociedade já absorveu esse modelo, ela quer esse modelo. O que a gente precisa fazer é que esse modelo seja justo
para todo mundo, porque hoje ele é justo para nós, que somos consumidores, é muito justo para as empresas, mas é injusto com o Estado e muito injusto com o trabalhador, especialmente. Então, ou esse modelo é justo para todo mundo, ou ele não faz sentido. Então, ele precisa ser redesenhado, recalibrado, no sentido de cada um ter o seu papel, e entender que, sim, nós, como clientes, vamos ter que pagar um pouco mais. Mas também a empresa vai ter que entrar com mais e o Estado com menos, cada vez menos, porque essa é uma relação comercial, não é uma relação que o Estado tem que ser sócio do lucro. Sócio não, né? Tem que ser um parceiro para gerar lucro para a empresa, baseado em absorver os direitos sociais dos trabalhadores. Isso que está totalmente errado. Kiko, eu te convido agora para acompanhar uma entrevista que nós fizemos com o Roberto Mendes, ele é auditor fiscal do trabalho, e nós entrevistamos ele agora sobre essa última atualização da lista suja do trabalho escravo que é feito pelo governo federal aqui no Brasil, e ele também, inclusive, nós trouxemos esse assunto, a pauta dos entregadores, sobre por que as empresas, as plataformas de entrega não são responsabilizadas através desse trabalho, dessa lista suja, porque elas não aparecem, né, nessa lista suja do governo federal. Vamos acompanhar. A lista tem crescido, né, a cada publicação. Nós tivemos um incremento, a inclusão de 155 nomes e a retirada de 120, ou seja, aumentaram 35. Nós tínhamos uma média de recebimento de denúncias até por volta de 2018, de 800 a 1.000 denúncias por ano. Isso não tem crescido assustadoramente. O ano passado nós tivemos mais de 3.000 denúncias relacionadas a possíveis condições análogas de escravo. Então, esse aumento reflete, né, a quantidade de denúncias e também a quantidade, o aumento das operações que o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho e o Polícia Federal, tem realizado nos últimos anos, nos últimos meses. Goiás tem se mantido entre os primeiros, né, colocados assim, em número de resgates, não somente necessariamente por ter mais casos, mas porque nós temos uma atuação muito incisiva desde 2008, que nós temos um grupo regional aqui, além do grupo nacional que faz esse tipo de ação, nós temos um grupo regional aqui, pelo Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Polícia Federal. Então, a gente tem uma atuação bem incisiva. Infelizmente, né, as ações de fiscalização são voltadas muito para as situações de relação de emprego. Nesse caso aí, a relação de emprego ainda não se consolidou, né? O entendimento, na maioria dos casos, é que existe uma relação de trabalho ou uma relação civil, mas não uma relação de emprego. Ou seja, eles não são regidos pela CLT. Então, embora estejam submetidos a condições bastante degradantes, né, às vezes passando fome, às vezes sem local para trabalhar, trabalhando em condições precaríssimas aí, recebendo baixíssimo salário, mas infelizmente a legislação não os protege ainda ao ponto, né, de considerar essas irregularidades como infrações trabalhistas. É algo que a legislação tem que caminhar, a sociedade tem que cobrar dos nossos políticos para que isso seja regulamentado e esses trabalhadores tenham, ainda que não sejam considerados empregados seletistas, tenham um mínimo de direito resguardado. Sem dúvidas, esse é o Roberto Mendes, auditor fiscal do trabalho, e eu convido você agora, Kiko, para, a partir dessa reflexão do Roberto, como que você avalia a responsabilidade das empresas, né, das plataformas de entrega, porque a gente acompanha, né, a condição muito precária dos entregadores, de acordo tanto com a pesquisa, mas também com o dia a dia, a gente já vê essa realidade nas ruas das cidades aqui no Brasil. Total. Eu acho que essa fala dele demonstra claramente o problema, né? A gente não tem um modelo que regule esse modelo de trabalho. E no limbo, obviamente que sem nenhuma regulamentação, isso fica à mercê de quem faz o lobby maior em relação a tudo o que está acontecendo. Então, a gente não vê uma evolução no Congresso, né? Quando eu falo Estado, é importante que as pessoas entendam que o Estado não é só o governo federal. A gente está falando de governo federal, Senado, Câmara, Judiciário, todo o processo, todos esses atores têm culpa no cartório nesse processo, né? Porque a gente está debatendo esse tema há muito tempo. A grande verdade é que o lobby dessas grandes empresas atrapalha o processo. Eles tentam tirar o foco dessa discussão muitas vezes, e você não vê uma evolução acontecendo de forma clara. A gente precisa assumir que existe um problema. Não é mais possível a gente aceitar, baseado nesses dados que foram gerados, que a realidade não existe. As empresas até agora esconderam essas informações, a gente deu luz a essas informações. Agora, cabe ao Estado, não é possível que um deputado, um senador, o próprio executivo do governo federal não olhe para esses dados e fale, eu preciso dar uma solução
rápida para esse trabalhador, porque é isso que o procurador falou, né? Quer dizer, é uma condição degradante, sabe? Tá a olhos de todo mundo. Ninguém olha para isso e fala assim, não sabia. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem não recebeu já um lanche em casa que veio faltando um item, porque o entregador, com fome, tirou uma batata ali para ele poder se alimentar, porque ele está morrendo de fome, né? Então, assim, é uma condição tão degradante que a gente vê isso e não faz nada. Agora, quem pode fazer, quem pode resolver, que é o Congresso, que é o Senado, que é o Poder Executivo, e obviamente isso tem que ser aprovado na Câmara, não estão se movendo para isso. Então é preciso que haja uma pressão da sociedade, um apoio a esses entregadores, para que haja uma mobilização, para que essa regulamentação saia, mas não com o olhar da empresa. É importante entender isso, né? A empresa, ela parte desse debate, mas o centro, o cerne, sem o trabalhador, essa empresa não existe. É isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Eu em casa e a empresa lá, sem esse entregador, não existe empresa. Então, é preciso ter um olhar da regulamentação para este, que é hoje o mais vulnerável nesse processo, o mais deixado de lado. O judiciário toda hora dá pareceres favoráveis às plataformas, de que isso não é um vínculo de trabalho, de que não é um vínculo de trabalho, mas não dá um parecer em relação à condição degradante que esses trabalhadores estão passando. Então, é preciso fazer algo em termos de lei para que o judiciário passe a exercer em cima dessa nova lei que vai ser colocada. Do jeito que está, não dá mais para ficar, é preciso se mover da maneira mais rápida possível, porque a fome ela é devastadora para o futuro desses jovens e a cada dia que passa a gente está perdendo mais e mais jovens para esse processo degradante. Inclusive, que eu queria trazer novamente a imagem com uma arte que traz em destaque esses dados que nós citamos no começo do Pauta 2, mas justamente aproveitando esse gancho que você traz desse caráter devastador da fome, eu acho que é importante nós destacarmos novamente que 41,3% dos entregadores já sofreram acidentes durante o trabalho, 3 em cada 10 estão em algum nível de insegurança alimentar e quase 70% dos entregadores ganham menos de um salário mínimo. E aí eu queria aproveitar para fazer o final, caminhar para o final da nossa conversa, pensando sobre de que forma que a ação da cidadania tem enxergado esse problema da fome aqui no Brasil e de que modo nós, enquanto sociedade, precisamos trazer, inclusive, esse caráter de pressão para que a fome seja vista como o que é um direito e não mais como um privilégio. Como que nós, enquanto sociedade, podemos nos articular nessas campanhas, nessas ações que mostram que tratar de fome é algo que demanda urgência e não apenas algo que a gente possa conviver no nosso dia a dia. Com certeza. Eu acho que o tema da segurança alimentar ele é muito amplo, né? Acho que o ápice dele é a questão da fome, as famílias que não têm condição de se alimentar todos os dias. Então, a gente precisa compreender que a fome ela é uma coisa basal, né? A gente ouve muitas pessoas falando, não, precisa investir em educação para tirar essa pessoa da miséria, precisa investir em emprego, em renda. O problema todo é que uma faixa da população que vive na extrema miséria não tem dinheiro para ir para uma entrevista, não tem dinheiro para se alimentar, para poder ir para uma escola e ficar acordado. Ela precisa acordar todos os dias, ir para a rua, vender bala no sinal, achar uma lata de lixo onde tem uma sobra de alimento para sobreviver. Como essa pessoa, são milhões no Brasil, milhões de pessoas. Essas pessoas não vão quebrar esse ciclo de extrema pobreza com educação agora. Elas precisam primeiro comer, elas precisam primeiro sobreviver. A partir do momento dessa sobrevivência, se vai para uma segunda etapa. Os dados da fome têm melhorado, isso a gente tem que reconhecer. A volta das políticas públicas, depois de um longo tempo, onde elas foram negligenciadas pelo governo anterior, elas voltam com força. O Brasil tem tudo para sair do mapa da fome no ano que vem, completando 3 anos com indicadores abaixo da meta da ONU. A gente entende que isso deve acontecer,
Mas isso não significa que a fome acaba, muito pelo contrário. É um trabalho de longo prazo. A gente precisa primeiro fazer as pessoas se alimentarem o mínimo, para depois pensar no que elas estão se alimentando, porque a pessoa precisa se alimentar bem, né? E isso envolve uma série de questões, desde agrotóxicos, ultraprocessados, modelos de produção de alimentos que são degradantes para o meio ambiente, que a gente tem visto cada vez mais acontecendo no Brasil, desastres climáticos, que tem a ver com a produção de alimentos, que é um dos maiores, se não o maior poluidor do mundo, a produção de alimentos, a cadeia da produção de alimentos é o maior poluidor do mundo. Então a gente precisa entender que esse tema ele é muito profundo, muito amplo e que a gente precisa que as pessoas compreendam a importância do tema de segurança alimentar para o futuro do país. Uma criança que nasce e não se alimenta durante a primeira fase da sua vida vai ficar o resto da vida com a chaga da fome, seja por uma falta de desenvolvimento cognitivo ou físico ao longo da sua vida. Então a gente precisa resolver isso agora, porque hoje uma criança com fome não está se desenvolvendo e daqui a pouco tempo a gente vai ter muita gente, uma situação muito degradante e sem poder competir de igual para igual com qualquer outro cidadão. Kiko, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo poder contar com você aqui para essa discussão tão relevante. Conversamos com o Kiko, que é diretor executivo da Ação da Cidadania. Muito obrigada mais uma vez e volte mais vezes aqui ao Pauta 2, Kiko. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre que quiser, estarei presente. Um forte abraço para todo mundo. Obrigada, Arthur, mais uma vez pela companhia aqui no Pauta 2 e a gente volta em uma próxima edição. Muito obrigada também pela sua companhia e até mais.